Pessoal, é o seguinte, eu queria falar hoje com vocês do porquê você deveria parar de usar vários softwares, vários programas, né? Primeiro de tudo, eu preciso contar qual que é meu background, de onde eu vim, como que eu cheguei a essa conclusão também. Entenda que eu tenho um know-how de vários softwares, eu sempre tento trabalhar com eles todos ao mesmo tempo, assim. Tudo começou, o primeiro software que eu aprendi, eu tinha por volta de uns 12 anos, era o Photoshop CS3. Quem é old school vai saber do que eu tô falando aí. E, poxa, era legal e tal, mexi com ele. E a coisa foi desenrolando, cheguei na faculdade já com algum software, já sabia alguma coisa. Quando eu cursei arquitetura, então já sabia Photoshop, já sabia o Illustrator, já sabia Revit, já sabia SketchUp. Eu sabia mexer, né? Não era tão bom, não. E comecei a usar todos eles ali, eu ficava muito empolgado, né? Então eu pensava assim, poxa, quando eu cair no mercado de trabalho, eu vou tá seguro. Não vai acontecer outra coisa a não ser prosperidade, né? E assim, muito bem, entrei no mercado de trabalho e por conta eu comecei a ver como que eu faço para ganhar um dinheiro aqui, o que eu devo fazer. E me passaram a informação que se eu quisesse trabalhar por conta, ser sei lá, freelancer ou realmente um autônomo, eu deveria saber quanto custa a minha hora de trabalho, porque daí eu calculo por hora, né, as informações que eu vou passar para o cliente. Então, digamos que, vamos lá, o mês tem 22 dias úteis, mais ou menos, dependendo do mês, vezes 8 horas de trabalho por dia, para manter algo saudável de trabalho, aí, uma rotina saudável de trabalho, ia dar 176 horas, se eu não me engano, se eu tiver bom de matemática. E daí eu pegava o trabalho que eu queria, ou quanto eu queria ganhar por mês. Digamos que eu quisesse ganhar 10 mil por mês. Pra ficar fácil aqui a conta, eu fazia 10 mil dividido por 176. Dava por volta de uns R$56 por hora. Ok, eu tinha essa informação, só que eu não sabia quanto tempo eu demorava de trabalho, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a calcular todo o trabalho que eu fizesse. Todo o trabalho que eu ia me propor a fazer, eu tinha lá quantas horas eu dediquei naquele trabalho. Fiquei louco da planilha, assim. E depois disso, eu tinha dados. Eu tinha dados de quanto tempo eu demorei em cada projeto. Foi um processo bem legal. E em determinados projetos eu percebia que eu tinha demorado um pouquinho mais. Eu queria saber o porquê, eu queria otimizar meu tempo de trabalho, eu não podia ficar perdendo tempo, sabe? Eu era bem focado mesmo, então, porque perder tempo era perder dinheiro. Então, eu percebi um denominador comum entre esses meus projetos. E o denominador comum era o quê? O fato de eu ficar pulando de galho em galho em vários softwares. E assim, eu tinha que excluir algumas variáveis, né? Do tipo, pô, será que eu não sei o software? Não, eu sabia, eu me propunha só a trabalhar com softwares que eu já sabia, já tivesse uma certa afinidade com o software. Então não era um problema de aprendizado, entendeu? Era realmente porque, ou, sei lá, a questão de até carregar o software, das atualizações de projeto que aconteciam, alguns softwares não têm um certo link, né? Ou uma interoperabilidade entre eles. Então assim, eram minutos, segundos que, se colocados na ponta da caneta, acabavam aumentando o tempo do meu trabalho. Tá, que você é maluco por dados, eu já entendi, Matheus, mas por que é tão importante assim não usar tantos softwares? O que você tem como argumento aí? O primeiro deles que eu vou falar é o preço, tá? Eu quero que você, assim, primeiro de tudo, eu sou a última pessoa do mundo, tá, que vai te incentivar a não estudar vários softwares. Não é isso que eu tô falando. Muito pelo contrário. Estude o máximo possível, experimente eles para chegar depois às mesmas conclusões que eu cheguei, entendeu? O que eu tô tentando provar aqui é que existe uma metodologia de trabalho mais eficiente, mais adequada, em detrimento de uma outra metodologia, que é usar menos softwares possíveis para chegar a algum resultado, entende? Então é o seguinte, vamos usar o preço então. Eu quero que você imagine que, primeiro, vamos pensar no workflow, onde você tem que usar o AutoCAD para fazer o executivo, depois o SketchUp para erguer o 3D, um terceiro renderizador aí, sei lá, V-Ray ou Lumion, e um quarto que seria para retocar uma imagem, sei lá, o Photoshop, tá?
Licença anual do AutoCAD, R$8.000. Licença anual do SketchUp, R$1.945. Licença do Lumion, R$20.000. Licença de 12 meses do Photoshop, R$1.080. Somando tudo isso, você tem por volta ali de R$31.000. Assim, eu tô partindo da premissa que você sabe que pirataria é crime, tá? Segundo o artigo 184 do Código Penal Brasileiro, e que você tem todas essas licenças. Sabendo disso, eu acredito que quanto menos softwares você utilizar, melhor para você, correto? Você tem interesse em enxugar tudo isso. Então, o primeiro argumento é esse: preço. E um outro ponto é o hardware, né? É meio óbvio, mas para manter todos esses programas abertos ao mesmo tempo, você vai ter que comprar ou ter, né? Principalmente muita memória RAM. E tá caro, o dólar tá caro e é complicado. E você pode até argumentar, Matheus, é só fechar o software, não tem muito segredo nisso tudo. Como se você fizesse isso com as abas ali do Google Chrome, né? Obviamente você não faz. Então, mais um motivo, mais um gasto que você provavelmente vai poupar tendo um software. Fechando aí nossos motivos relacionados ao preço para você utilizar menos softwares possíveis. Bom, já que eu toquei no assunto de hardware, eu preciso que você entenda algumas coisas. Então, eu vou explicar um componente específico, que é o componente de armazenamento, e daí a gente dá continuidade nisso. Funciona mais ou menos assim, tá? Existem dois tipos, que é o SSD e o HD. Para fazer um paralelo com o nosso universo, pense que eles são como se fosse um gaveteiro. O HD, ele é mais lento, ele é aquela gaveta normal, uma corrediça normal. É meio travado também, ele tem algum problema com queda, se se derrubar você pode riscar tudo, perder o HD. Já o SSD, ele é digital, a velocidade dele acontece de modo digital, sendo assim ele é mais rápido. Por quê? O HD, o próprio nome já diz, hard disk, tem um disco rígido ali, tem um CDzinho, vamos dizer assim, rodando como se fosse uma vitrola, tem uma agulha que vai ler as informações quando você pede para abrir um programa, por exemplo. Então, quando você manda seu computador abrir um SketchUp, ao mesmo tempo que você está, por exemplo, movendo aquela pasta de texturas que você não usa de 10 GB de lugar, o que vai acontecer? Essas duas informações vão acontecer ao mesmo tempo e se fosse, se fosse só mover as pastas, ia ser numa velocidade de 300 megas por segundo. Abriu o SketchUp e moveu as pastas ao mesmo tempo, caiu para 200. Então, esses milissegundos somados vai trazer um pior rendimento para você. E, inclusive por isso que se usa o SSD, onde você coloca ali os seus softwares e o sistema operacional. Então, clicou para abrir, é uma outra gaveta. Entendeu? Enquanto os seus arquivos, seu .skp, seu .dwg, em uma gaveta separada, no caso, em um HD, porque ele é mais barato afinal. E é lógico, então, se você tiver um SSD e um HD, você vai estar garantido, acaba sendo quase um exagero hiperbólico que eu estou fazendo aqui, mas você não pode negar que se tivesse compilado tudo em um único software, isso ia ser mais rápido. O abrir do software ia ser mais rápido, e porque você ia abrir uma vez, afinal, e você ia poupar tempo, que somado vai te poupar estresse e mais outras dores de cabeça por aí. Tá, ok, mas até agora eu só falei de hardware e eu quero falar um pouco de metodologia, tá bom? Eu vou falar numa escala micro, quando falar em escala micro eu quero dizer o seu escritório, as intempéries que você passa ali no seu escritório, e depois numa escala macro, que é quando a gente vai tratar, por exemplo, de compatibilização de projeto e tudo mais. Bom, vamos ao seu escritório. É óbvio que se você agrega tudo dentro de um software só, a organização desses arquivos, o acesso a tudo isso, ao seu projeto, é menos clique, entende? Aquela infinidade de pastas, que por sinal é contraprodutivo, porque você fica com uns diretórios gigantes clicando, indo em pasta dentro de pasta, não é algo legal. Então, dentro da própria viewport do Revit, você vai encontrar ali todas as suas vistas, que é o navegador de projeto, onde você pode fruir pelo seu projeto, clicando, agora eu quero ver a planta baixa, quero ver a implantação, quero ver o corte, quero ver as tabelas, entende? Você não vai ficar caçando tudo isso, que foi o que eu comentei na outra questão do hardware, né? Você não é só questão de processamento, mas, poxa, pense que está reduzido o número de pastas a um único arquivo. E agora vamos falar numa escala um pouco mais macro.
A primeira coisa que você deve entender é o que é o BIM, né? Building Information Modeling. É como se a modelagem desses edifícios carregasse consigo informação. Basicamente é uma metodologia para trabalho colaborativo. Então, todas as disciplinas envolvidas, elas têm que produzir o prédio em um ambiente virtual para que você consiga compatibilizar esses projetos, conversar, né? Não vou nem falar compatibilizar, mas conversar, fica até mais elucidativo assim. E conforme essa tecnologia ela foi crescendo, né? Primeiro ela começou muito incubada, era ali meio inicial, meio protótipo. E conforme as empresas foram conversando entre si, chegaram a um consenso de normas, de diretrizes, de nomenclaturas, meio que criando um padrão único de conversa tratando-se da construção civil. E essa conversa entre as múltiplas disciplinas é que a gente chama de interoperabilidade. E para entender o que é interoperabilidade, eu vou apelar um pouco para as minhas metáforas que vocês já conhecem. Imagina o seguinte, que aquela rebelião em Babel, quando se foi construir a torre e várias línguas começaram a aparecer e ninguém mais conseguiu se entender, aquilo não ocorreu. Então quando o pedreiro falava, me passa por favor, não sei, me passa madeira, ele não aparecia lá com qualquer outra coisa, como uma pedra ou com algum instrumento. Ele entendia, eles se entendiam. As pessoas estavam ali trabalhando de forma colaborativa. Então, a partir disso, entenda que com a metodologia BIM surgiu o arquivo IFC. É como se fosse essa língua comum a todos eles. Então isso é a interoperabilidade. Diferentes softwares conversando entre si numa linguagem universal e aberta. Só que falando desse jeito, fica a impressão que o formato IFC ele é simplesmente uma coisa de colocar tag, colocar etiquetas, como se fosse colocando etiqueta numa roupa, só que elementos de um prédio. Não é só a nomenclatura de que se trata o IFC, porque o arquivo IFC ele carrega muitas informações além do simples nome ou da sua classificação daquele elemento. Imagine que o engenheiro ele calculou seu projeto. Depois que ele calculou e colocou lá as vigas, os pilares, ele mandou para você o projeto dele. Esse projeto em 3D vai ser facilmente compreendido pelo seu software. Isso aqui é uma viga, isso aqui é um pilar e tudo mais. Mas até aí é só questão de tag, a nomenclatura que eu havia comentado, como se fosse uma etiquetagem, colocar de fato a etiqueta naquele elemento. Só que aquela viga, ela pode conter muitas informações do tipo qual que é a porcentagem de concreto, de aço, quais são as dimensões, qual é o fornecedor, enfim, tudo dentro de um elemento 3D. Então, a interoperabilidade não se trata somente de fazer a checagem das interferências dos elementos, porque afinal, se está tudo tagueado, se está tudo com um nome, eu posso facilmente verificar a interferência, por exemplo, de uma janela como uma viga, se elas estão grudadas, se elas estão em conflito ou algo do gênero, entende? Porém, é muito mais que isso. É uma troca de informações. Porque, do contrário, o que ia acontecer? Quando você, por exemplo, terminasse o seu projeto arquitetônico e mandasse para algum outro colaborador, ele ia ter que refazer o seu projeto arquitetônico ou, na melhor das hipóteses, importar um 3D burro, que a gente chama, sem essas informações que eu acabei de comentar. E só disso acontecer, eu sei que é meio bobo, mas acontece um certo desânimo de ficar toda hora conferindo como que está as atualizações de projeto. Isso meio que desencoraja a comunicação das disciplinas, entende? E essa falta de comunicação, ou preguiça, vamos dizer assim, ela chega até mesmo a 3% do custo de projeto. Veja bem, eu não falei custo de obra, eu falei custo de projeto. Então é seu custo, o custo do profissional. Então todas essas questões que eu comentei do fluxo BIM começou numa iniciativa chamada Building Smart. A partir disso, várias empresas de software se uniram para tentar chegar em algum tipo de consenso e saíram com esse formato, essa língua que eu comentei, universal e aberta, não tem nenhum proprietário do IFC, ele é comum a todos. E esse arquivo universal gerou um estímulo, ou melhor, facilitou a conversa entre as várias disciplinas, que, primeiro, diminui o custo de projeto, e se ocorre mais comunicação, mais diálogo entre as várias disciplinas, diminui a chance de erro de projeto, o que diminui o custo também na obra, diminuindo o tempo de obra, o tempo de retrabalho, tanto de projeto quanto na obra, para todo mundo. É difícil até mesmo mensurar quanto que se ganha com esse tipo de troca de informação, se você consegue adentrar de fato no BIM.
Pessoal, a gente terminou aqui então a nossa jornada do porquê você deveria parar de usar tantos softwares. Eu espero que você tenha gostado, tá? Divulga com seus colegas e deixa um like, deixa seu comentário aqui também, que é importante seu feedback, beleza? Valeu!